Bom dia, pessoal! Tá começando mais um episódio da Law Letter, o seu resumo jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. Muito bom dia, sexta-feira, final de semana chegando aí. E no episódio de hoje, a gente começa com um julgamento bilionário no STF que pode impactar contratos com o exterior. Em seguida, vamos falar das visitas liberadas a Bolsonaro na prisão domiciliar. Tudo com hora marcada e aval do Supremo. E ainda, a condenação do Cruzeiro e da Máfia Azul pela morte de um torcedor rival fora dos estádios. Tem também a operação policial contra o influenciador Mau ZK por envolvimento em apostas ilegais e porte de arma com numeração raspada. E para fechar, uma decisão do TST. Tablet e GPS não garantem pagamento de hora extra para vendedora externa. Então bora começar, pega seu cafezinho e vem com a gente, porque o episódio de hoje promete, viu? E a gente começa com um julgamento que vale bilhões, literalmente. O STF retomou a análise sobre a validade da cobrança da Seed Royalties nas remessas ao exterior. E, por enquanto, o placar está 4-2 a favor da União. E para quem não lembra, a Seed Royalties é um tributo federal cobrado quando empresas mandam dinheiro para fora por contratos de transferência de tecnologia. A dúvida é, esse imposto pode ser aplicado em qualquer contrato internacional ou só nos que envolvem inovação tecnológica? O julgamento ele foi suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Mas a expectativa é de que ele retome já na próxima quarta. Enquanto isso, a Fazenda Nacional calcula o prejuízo. Se perder, a União pode deixar de arrecadar 16,6 bilhões até 2026. E isso tem impacto direto nas multinacionais e em qualquer empresa brasileira que faz contrato com o exterior. Dependendo do resultado, o STF pode dar mais segurança jurídica para as empresas ou ampliar a arrecadação do governo em cima de contratos internacionais. Temos agora atualizações do caso de Bolsonaro, viu? A casa dele, do ex-presidente lá de Brasília, está parecendo uma sala VIP. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ao ex-presidente, que segue cumprindo prisão domiciliar. E ele não é o único, tá? Também foram liberados deputados, senadores, uma vice-governadora e até empresário. Todos com hora marcada e justificativa institucional humanitária, claro. A agenda funciona em dias úteis, das 10 às 18 horas. Quase expediente de cartório. A defesa dos aliados tem argumentado a amizade pessoal como justificativa, mas a visita precisa de autorização expressa do STF. Nada de passar para dar um oi fora do horário. No fundo, o recado de Moraes é: quer visitar? Beleza, mas com ordem judicial, hora marcada e ficha limpa. Inclusive, Laísa, você sabia que a Criminal Letter mudou? Mudou sim, e mudou pra melhor. Agora ela virou uma experiência completa em conteúdo criminal. Tem encontro semanal, palestra ao vivo e um acompanhamento que conecta teoria e prática de um jeito que doutrina nenhuma ensina. É isso, galera. Com a nova Criminal Letter, você tem um ano inteiro de atualizações, rotina estratégica e ainda se conecta com uma comunidade que realmente fala a sua língua. Então não marca bobeira não, viu? Se você se interessou, clica no link que tá na descrição desse episódio e vai lá conferir a nossa criminaleira. E bora para um pouco de direito desportivo. O Cruzeiro e a torcida organizada Máfia Azul foram condenados a indenizar em 100 mil o pai de um torcedor do Atlético Mineiro, morto em 2021 após um ataque em BH. Mesmo sem jogo do Cruzeiro naquele dia, a justiça reconheceu a ligação direta dos agressores com a torcida. Essa sentença usou a nova Lei Geral do Esporte, que responsabiliza clubes e torcidas por atos violentos de seus membros. E como o ataque foi motivado por rivalidade esportiva, mesmo fora do estádio, a lei foi aplicada. Essa é uma grande mudança. Com a responsabilidade objetiva, não precisa mais provar culpa do clube. Basta o nexo com a torcida. E o juiz deixou claro que essa responsabilização vale mesmo quando não há partida marcada. Além dos R$100 mil por danos morais, o clube e a torcida vão arcar com as custas de honorários. O recado ele é bem direto. Ou as organizadas se controlam, ou todo mundo paga a conta. O influenciador Mau foi preso em São Paulo numa operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Além de divulgar jogos de azar, ele foi flagrado com uma arma de uso restrito e numeração raspada, o que complicou ainda mais a situação. As investigações apontam que Mau integra uma organização criminosa que movimenta mais de 4 bilhões com apostas ilegais e lavagem de dinheiro.
Outros 14 nomes também são investigados e 31 mandados foram cumpridos. E esse caso reacende a discussão sobre o papel dos influenciadores na promoção desses jogos ilegais. A exibição de uma vida de luxo, sem compatibilidade com os rendimentos declarados, levantou esse alerta. E agora a justiça entra em cena. Além da associação criminosa e da lavagem, divulgar jogo de azar é crime contra a economia popular. E sobre a arma, vale lembrar, se for inoperante ou simulacro, o STF entende que não há crime. Mas esse não parece ser o caso. E bora para a última notícia de hoje. O TST decidiu usar tablet e GPS não é suficiente para garantir horas extras. Uma vendedora externa que registrava visitas em dispositivo móvel teve o pedido negado porque definia sozinha sua rota. E, segundo o tribunal, não havia controle de jornada efetivo. O argumento da trabalhadora era que as anotações no tablet mostravam jornadas longas e visitas contínuas. Mas o TST entendeu que isso não basta. Sem monitoramento direto e fiscalização, não tem hora extra. A tecnologia sozinha não substitui o bom e o velho ponto. A decisão se baseou no artigo 62, inciso 1 da CLT, que exclui do controle de jornada os trabalhadores externos sem fiscalização. E embora a portaria 671 permita controle eletrônico, ele precisa ser robusto, autêntico e realmente fiscalizável. Mas afinal, o que conta como fiscalização efetiva no trabalho externo? Quais elementos, na prática, são considerados suficientes para caracterizar o efetivo controle de jornada e afastar a aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT? Quem responde essa é a Gabriela Caseiro Nunes, advogada com mais de 10 anos em experiência na área trabalhista. Eu te trago 6 elementos que, na prática, podem caracterizar esse controle de jornada do trabalhador externo. 1. Comparecimento ao local da empresa no início ou no fim da jornada. Mesmo em trabalho externo, se você começa a exigir do seu empregado que ele passe na empresa para retirar material, prestar contas, devolver veículo, pode configurar o controle. No caso da notícia da vendedora, ela não ia na sede para nada. 2. Roteiro de visitas previamente definido. No caso da vendedora da notícia, ela também não tinha esse roteiro feito pelo empregador. Era ela que criava o roteiro dela. Então, se você começa a criar as rotas e as visitas programadas, você cria a sequência que você quer que seja feita, indica o planejamento e a possibilidade da fiscalização. 3. Uso de dispositivos eletrônicos com rastreamento, seja um GPS no carro, tablet, o smartphone. Esses equipamentos que gravam os horários de atendimento, a localização do empregado, a sequência de visitas. Isso permite o controle indireto da jornada. No caso da vendedora, que utilizava o iPad, o TST entendeu que apenas e tão somente o uso do equipamento isolado não era suficiente. Se ele não traz dados claros sobre o horário, o início, o término, a duração das visitas, não tinha um controle remoto efetivo. 4. Controle de metas, ordens de serviço, quantidade mínima de visitas ou procedimentos diários. Perceba, esses indicadores demonstram a ingerência do empregador na organização de jornada do empregado externo. Não traz liberdade total de atuação, portanto, pode-se entender que poderia haver o controle da jornada. 5. Registro de ponto ao sistema que documente esses horários. Mesmo que não haja um ponto físico, sistema que registra a entrada e saída, login, logout no tablet, atendimento ou roteiro com hora marcada podem demonstrar essa possibilidade de fiscalização. 6. Transmissão de relatórios com registro de tempo ou quantidade de vendas. Relatório muito minucioso com data, hora, conteúdo do atendimento, tudo pormenorizado, quanto tempo eu passei naquela loja, que horas que era, quando eu saí. Isso reforça uma fiscalização indireta. Isso a gente tem que tomar cuidado. Então, na prática, se a empresa possui, mesmo que indiretamente, instrumentos que permitem ela controlar ou fiscalizar esses horários, como dispositivos eletrônicos, essa definição prévia da rotina, a exigência da presença na inicial, na filial, início e fim da jornada, e não consegue demonstrar que esses meios não eram efetivos, o trabalhador externo pode ter direito às horas extras. Então, no caso específico destacado pela notícia, o uso do tablet pela vendedora não foi suficiente, porque o TST entendeu que o aparelho por si só não caracterizaria o controle, sobretudo quando ela definia o seu próprio roteiro, sem fiscalização remota, não tinha reunião frequente.
E assim a gente encerra mais um episódio nessa sexta-feira. Segunda-feira, 6 da manhã, a gente tá de volta aqui com as principais notícias do mundo jurídico pra você. E se você curtiu o episódio, já sabe, compartilha lá nos stories, marca a gente no @lo.lerer, que a gente acompanha toda a interação de vocês. Inclusive, tem agradecimentos de comentário hoje, Laísa? Tem comentário sim, Victor. A gente queria agradecer a Lara, a Marcela, o Felipe, a Gisele, o Vinícius, a Débora, o outro Felipe, a Josi, Adriano, Bela, João, a Rê e a Giovana. Muito obrigada, pessoal, vocês que comentaram aí o nosso episódio de ontem. E a gente se vê no próximo episódio da Loléria. Na próxima segunda a gente tá de volta com o direito comentado e sem enrolação. E claro, com aquele cafezinho também, jurisprudência que só a gente entrega. Até a próxima.